Copa do Brasil. Ontem foi dia de clássico, aliás, noite de clássico e noite de torcida palmeirense pra lá de furiosa com o Abel. O Bruno Camarão, eu senti uma certa injustiça nas manifestações da torcida do Palmeiras e da maneira como o Abel foi tratado ali. Porra, pelo amor de Deus, o Abel é o Tele Santana do Palmeiras, certo? Tudo bem? Bom dia, meu cara. Eu não consigo imaginar o Tele Santana sendo alvo de apupos, como os que eu vi ontem no Allianz Parque, no Morumbi, sinceramente. Pois é, mas acho que tudo tem um contexto, né? Claro, você tomar um xingamento uníssono, de fato é pesado. Tanto que foi um fato histórico, né? A gente nunca tinha ouvido o estádio inteiro. Inteiro é muita gente, mas era muita gente. A maioria do estádio. E era um grito alto de "Ei, Abel, vai para aquele tomar lugar". caju. Ou seja, foi pesado. Eu não sei o que, o palmeirense não precisa de você. Também. Pô, peraí. Vai, o Palmeiras não... E assim, a reação do Abel Ferreira, por mais que na entrevista coletiva ele tenha dito que não ironizou a torcida, ele estava simplesmente pedindo para que ela voltasse a apoiar o time, ela não condiz com a realidade. Tudo bem, eu vou rebater o Abel. Ele não estava pedindo apoio, ele estava ironizando a torcida do Palmeiras. Quando ele levanta e continua batendo palminha, no momento exato em que ele era xingado, ele está, de fato, rebatendo um sentimento da torcida, que aí sim tem essa sensação de injustiça colocada por você, porque se trata de, se não o maior, um dos maiores treinadores da história do Palmeiras. Para muita gente, o Felipão é maior do que ele, tem gente até que coloca Luxemburgo, Oswaldo Brandão à frente dele, mas inegavelmente o Abel Ferreira faz parte de uma era extremamente vitoriosa. Só que, nos últimos anos, né, e a gente pega recortes pontuais dessa era Abel Ferreira, o início dela é extremamente vitorioso, virtuoso, é um time competitivo, insano, e há uns 2 anos é um Palmeiras que eu não vou dizer que definha, mas que passa por uma mutação, passa por uma transição. E a impressão do torcedor mais crítico do Palmeiras, e o torcedor do Palmeiras é bastante crítico, é de que o Abel não aceita ser rebatido, não aceita ser questionado, juntamente com Leila Pereira, a diretoria de futebol, em relação ao que o torcedor espera de continuidade. Só que, claramente, o Palmeiras passa por um processo de transição. Se olha para o time ontem do Palmeiras no papel e compara com o Palmeiras vitorioso de outros tempos com Danilo, Dudu, Scarpa, o Everton, Gomes, enfim, tem lá o Everton, tem o Gomes, você tem um rescaldo do Piquerez que foi se juntando a essa leva e mais nada, o Marcos Rocha no banco, Veiga no banco, é um Palmeiras mudado, é um Palmeiras com jovens como Facundo Torres, Sousa, Vitor Roque, meio de campo de Aníbal Moreno, que cometeu aquela atrocidade ontem que condicionou o jogo, enfim, é um Palmeiras diferente, é um Palmeiras em reformulação. E às vezes demanda tempo. E aparentemente o torcedor não tem esse tempo de espera. Tanto é, Camarão, que é difícil você imaginar que a manchete do dia seguinte dos jornais vai ser fúria da torcida do Palmeiras num jogo de torcida única. A Aline Fanelli está aqui no estúdio também, já cobriu várias partidas envolvendo o clube e pode falar sobre essa hostilidade da torcida contra, obviamente, o próprio time. Não é comum, né? O Camarão falou isso. Bom dia, primeiramente, Bom dia. né, Débora? Você aos nossos ouvintes. Não é comum, mas a gente consegue entender porque o 2025 do Palmeiras não é bom. O 2025 do Palmeiras é bastante complicado, mas até então o Palmeiras tinha o Estevão, que salvava o time em várias oportunidades, e agora não tem mais o Estevão. Então é um time que vai tentar se reencontrar sem o principal jogador, que foi pro Chelsea, inclusive foi indicado hoje a um dos melhores jogadores sub-21 da temporada pelo perfil da Bola de Ouro. E agora o Palmeiras tem que se encontrar, e aí é um recomeço de trabalho pro Abel, porque antes do Estevão ele tinha o Endrick. O Endrick sai, Estevão, e agora? O Estevão saiu, e agora? Agora é o time, agora ele precisa fazer o conjunto jogar. E aí, a gente realmente, dessa maneira, a gente não tinha visto ainda. Agora, vamos falar do lado vencedor, né? O Corinthians renasce das cinzas, era um Corinthians capengando no Campeonato Brasileiro, que não conseguiu se classificar na Libertadores, na Sul-Americana, desenhava-se um 2025 tenebroso e, de repente, o caminho parece ensolarado de novo. Pois é, que passou zerado, né? Passar zerado pelo Palmeiras não é simples, né? Foi um 3-0 no agregado, não é pouca coisa. O Corinthians foi brilhante, magnânimo, controlou o jogo com a posse de bola, um jogo virtuoso. Não,
O Corinthians ainda precisa passar por ajustes, é um sistema defensivo bastante criticado, e do sistema defensivo saíram os 2 protagonistas da vitória de ontem. O Matheus Bidu, lateral esquerdo, que quando é atacado tem problemas, mas ele tem muita qualidade técnica, não à toa fez um belíssimo gol, o primeiro da partida. E o Gustavo Henrique, né, o zagueiro que faz par ali com o André Ramalho, mas seja com Félix Torres, Kaká, é uma defesa do Corinthians que, se você compara com os times efetivamente de elite, as grandes potências, o Corinthians não tem 2 zagueiros tão especiais assim, mas o Gustavo Henrique foi lá de cabeça, foi decisivo, fazendo um belíssimo gol. O time do Dorival Júnior, ele não tem sido brilhante. Ele teve aquele golpe duro contra o São Paulo no Clássico no Morumbi, que o Corinthians não viu a cor da bola e não demonstrou reação. Aquilo incomodou o torcedor corintiano. Mas é um time que está se reencontrando baseado na ideia de jogo do antecessor. O Ramon Dias, a família Dias, que é aquele losango no meio de campo, você colocar o jogador para fazer aquele jogo de aproximação, dar liberdade para o Memphis, a volta do Yuri, e tudo isso conspirou positivamente. Voltam Garro, Memphis e Yuri a jogarem juntos. Isso não acontecia desde a final do Paulistão, teve esse retorno da turma no primeiro jogo da final do Paulistão, e agora o Corinthians provavelmente perdendo o Memphis, né, inclusive, mas foi uma vitória justa, uma classificação completamente incontestável do Corinthians, na minha opinião. E o segundo gol foi assim, ó. Vem cruzamento, levantamento da esquerda pra área, subiu o Gustavo Henrique, que é sapa! O zagueiro! O Corinthians coloca um pé e meio nas quartas de final da Copa do Brasil! Tá aí o gol na voz do nosso Marcelo Duó. E o São Paulo, Aline Fanelli, fora da Copa do Brasil. Fora da Copa do Brasil. O São Paulo se prejudica muito com o gol que sofreu no Morumbi, né? Poderia ter feito um placar até mais elástico. O segundo tempo do primeiro jogo do São Paulo foi ruim. O primeiro foi muito bom, mas o segundo foi ruim. O São Paulo abre 2-0, sofre um gol no fim. E ontem não conseguiu, porque com 4 minutos o Rafael foi expulso. Assim, pra mim não há nenhuma imagem clara que mostre o Rafael tocando no Viveiros. E claro que o Viveiros não tem nada a ver com isso, ele se jogou, a falta foi marcada, enfim, Rafael foi expulso, mas pra mim nenhuma imagem até o momento diz isso. Inclusive a gente aguarda até a divulgação do áudio, né, da cabine do VAR pra entender como é que foi esse diálogo. E aí o jogo é condicionado todo pela saída do goleiro Rafael, que entra o Jandrei, que não é um goleiro seguro, não é de hoje, ele não é confiável. No jogo de ida no Morumbi, cada bola que chegava pro Jandrei, você ouvia os gritos da arquibancada de desespero, porque sabiam que poderia acontecer algo a qualquer momento. E aí, na hora dos pênaltis, tem batida de Sabino, Tapia, do próprio Jandrei. A impressão que passa é que o São Paulo tentou jogar pelo 0-0 até o máximo que pôde. Teve que fazer substituições, o Arboleda vai passar por exame. Depois tentou jogar pelo 0-1 também. E aí, mas na hora dos pênaltis, o torcedor, assim, foi pros pênaltis, o torcedor de São Paulo já estava com as esperanças praticamente nulas diante do cenário. Vamos ouvir o técnico de São Paulo, o Hernan Crespo, falando da análise que não deu para fazer e a impressão dele. Não quero falar da arbitragem, que sinceramente não posso falar se foi falta ou não foi falta. Aconteceu e ponto. Com esse cartão vermelho tudo mudou. Tudo aquilo que a gente poderia pensar que poderia fazer condicionou o jogo, mas já não é importante. O jogo não tem análise, a gente não conseguiu jogar. Nós somos horríveis agora e não éramos fenômenos antes. Infelizmente fica eliminado uma competição importante, mas eu sou muito mais preocupado da lesão de Arboleda que da eliminação. Por quê? Ninguém gosta de ficar eliminado, mas a forma quando você vê um time que luta, que vai batalhar toda a bola, que sabe que está em dificuldade, num campo difícil, com um adversário difícil, 10 contra 11, todo o tempo, mas temos que levantar a cabeça e ir para frente. O que a gente estava falando aqui, uma eliminação que não estava muito na conta, né? Ninguém estava esperando que o São Paulo fosse campeão da Copa do Brasil. São Paulo é bem provável que não ganhe nada esse ano. Quem sabe consiga beliscar uma vaga na Libertadores do ano que vem, ou embala na Libertadores. Vão voltar alguns jogadores. A eliminação faz parte. Agora 3-0 nos pênaltis. Eu até, assim... O flamenguista, por exemplo, hoje tem um consolo de que, a gente tá bem no Campeonato Brasileiro, a gente tá bem na Libertadores, a Copa do Brasil só ia atrapalhar. O São Paulino poderia até pensar assim também, só que o time que entrou ontem era pra ganhar, né?
O Crespo foi com o que ele tinha de melhor, o time titular. Não é que ele falou vou botar um time misto, aí seja o que Deus quiser. Então, não estava nos planos. Essa citação que você fez do Flamengo não cabe pro palmeirense, né? Porque o Palmeiras também tá bem no Brasileiro, bem na Libertadores da América, e mesmo assim o torcedor do Palmeiras tá assim, tá nem aí, né? pé da vida, né? Porque obviamente foi o Corinthians, né? Tem um peso especial nisso. Aline, né? Terceiro goleiro do São Paulo, quem é? É o Young, ele tem 23 anos. Eu não quero massacrar aqui o Jandrei, não é isso. O Jandrei é o que ele é. Ele não tem culpa de ser o que ele é. Ele tem uma limitação, ele vai até um certo ponto. Na cobrança de pênaltis, ele não apareceu na foto em nenhuma das cobranças, impressionante. Ele não ficou perto de pegar nenhuma das bolas e ainda cobrou o pênalti dele daquele jeito. Eu não sabia nem que o Jandrei cobrava pênalti. Por que é que o Jandrei entra sempre no lugar do Rafael e o terceiro goleiro não entra? Eu acho que é só a gente olhar o histórico. Quando o São Paulo deu uma oportunidade para um terceiro goleiro? Mas o Jandrei... Caras nos últimos anos. Ele perdeu a confiança da torcida há muito tempo. Sim, eu concordo com você. Eu não acho que você tá errado. Eu acho que você tá correto. O Young tem 23 anos e o contrato dele com o São Paulo termina em dezembro do ano que vem. Se nada mudar, ele vai sair. Porque ele precisa jogar. Ele tem 23 anos. Ele é um bom goleiro. Então, um bom goleiro com jovem, ele precisa jogar. Mesmo o caso do Matheus Donelli no Corinthians também. É a mesma idade. Vai sair também pra poder ter minutos. Não seria o caso de colocá-lo pra jogar, mas na Copa do Brasil, a gente entrou com o time reserva. No primeiro jogo, misto, né? Contra o Atlético Paranaense, será que não seria o caso? Numa dessas o moleque vai bem e ontem não tinha Jandrei, era ele jogando. E sempre essa cultura de você usar o segundo goleiro ali, teoricamente mais experiente, e não colocar o jovem, né? Pra ser o titular em algum momento, no recorte geral. Mas eu acho que deveria mudar esse olhar, com certeza. Muito bem. Bom, o Bragantino também caiu ontem, tá? Só pra registrar, é que o pênalti ficou tão marcado na retina do torcedor, mas o gol do Atlético também era uma bola pegável. Também acho. Acho bem pegável. Legal, o Rafael pegava aquela bola, acho. Pois acho eu. Mas enfim, diga lá, camarada. Não, como o Bragantino também foi eliminado, o estado de São Paulo só tem o Corinthians representando justamente São Paulo. Foi o Thiago Muniz que pediu pra eu avisar isso. Então, né, no Band News São Paulo, Corinthians é o estado de São Paulo na Copa do Brasil 2025. Todos os outros times favor são de torcer, São Paulo. então, pro Corinthians, tá Na bom? verdade, todos os outros times são São Paulo na Copa do Brasil a partir de agora. Valeu, gente. Aline Fanelli e Bruno Camarão. Obrigada. Band News. Tempo.